Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro AZQ11 da AZQuest. E vamos falar do relatório do mês de março que trata dos dividendos que foram pagos agora no mês de abril. Antes vamos começar com algumas informações importantes para vocês. Nos últimos 12 meses ele distribuiu um dividend yield equivalente a 15,81%, sim, e isso isento de imposto de renda, quase 16%. Porém, o P sobre VP dele atualmente está 0,96, ou seja, ele está com 4% de desconto, indicando que pode ser um bom momento de entrada no fundo, exatamente porque ele está barato. Mas lembrando também que não é só ele que está barato nos fiagros. A maioria dos fiagros está barato. Então é uma busca para ver quem é que está mais barato e quem tem o melhor custo-benefício, digamos assim. Quem é que não tem problema nenhum. E lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum fundo imobiliário, nenhum fiagro, nenhum FIINFRA, nenhuma ação. Você que decide, somente você. Eu trago informações para você, você estuda melhor e aí você decide se compra ou não. Lembrando que esse P sobre VP de 0,96 indica que esse dividend yield de 15,81 está um pouco fake. Por quê? Exatamente porque o preço da cota está barato. O ideal seria, como eu sempre faço, colocar ele no preço justo, ou seja, o P sobre VP igual a 1. Nesse caso, o dividend yield 15,81 cairia para 15,10, o que no momento é um yield bom, pode ser até considerado muito bom, considerando que os fundos high grade estão na faixa de 12% ao ano, principalmente considerando que esse aqui é um fundo que até o momento não tem problemas. O último dividendo pago por ele foi de 12 centavos, e não só nesse mês. Nesse mês e mais 8 meses para trás, ou seja, nos últimos 9 meses ele pagou 12 centavos, e daqui a pouco eu trago uma novidade para vocês sobre esse dividendo que tem aqui no relatório. E esses 12 centavos equivale a um yield do mês de 1,31%, meus amigos, que é um yield muito top, considerando que desde agosto começou a cair a Selic. A maioria dos fiagros, que são high yield, na sua grande maioria, inclusive o AZQ é high yield, a gente vai trazer essa informação para você daqui a pouquinho, que eu acho que eu nunca comentei. A maioria dos fiagros pagava essa faixa de 1,31, isso em agosto ou para trás de agosto. Agora, a maioria está pagando entre 1 e 1,10. Até uns 2 meses atrás estava pagando na faixa de 1,10. Uns 4 meses atrás na faixa de 1,20. Há uns 6, 8 meses atrás estava pagando na faixa de 1,30. E agora está pagando entre 1 e 1,10. E ele está pagando 1,30 ainda. Aqui no relatório você vê que realmente é um fundo high yield. Olha aqui qual é a taxa média da carteira dele. CDI mais 5,56. Meu amigo, a partir de CDI mais 4,75, se você for mais rigoroso, ultrapassou o 4,5, você já pode considerar high yield. E aqui está 5,56. É um dos mais high yield que tem. Porque vários desses fiagros está na faixa de CDI mais 5% ao ano e já é high yield. E esse aqui já está 5,56, já se aproximando do CDI mais 6 em média. Vocês estão vendo que o valor patrimonial da cota dele está 9,60, mas ele está custando bem menos, como a gente já viu. Mas ele é um dos poucos fiagros no momento que está acima de 9. É interessante isso, né? Ele é um dos poucos fiagros que está acima de 9, desses de base 10. Exatamente porque ele está sem problemas e ele está distribuindo um dividendo acima do normal, que a maioria está distribuindo um dividendo já menor. A maioria dos fiagros está distribuindo entre 10 e 11 centavos. A maioria está entre 10 e 11. E ele está com 12, como eu falei para vocês. Faz 9 meses que ele está pagando 12. E daqui a pouco a gente traz um comentário que foi feito pelo gestor aqui nesse relatório. E você vê que, coincidentemente, eu trouxe o P sobre VP dele atualizado, 0,96. E nessa época aqui ele estava 0,96. Ou seja, ele continua exatamente o mesmo P sobre VP. Para quem não sabe, esse VM aqui é valor de mercado. É a mesma coisa que o P. Esse P é o valor de mercado. Aqui ele chama VM para ficar diferente. Esse comentário inicial aqui, ele repete mais lá na frente e eu considero que está mais organizado. Quem quiser já dá uma lida aí, mas eu vou pular ele para lê-lo lá mais na frente. Agora, o que a gente vai ler agora é preocupante. Para mim é preocupante. Ele diz o seguinte, ó: dando essa sequência à estratégia de atenuar a volatilidade da cota, que ele fez isso exatamente porque a cota dele oscilava muito antigamente. Por quê? Porque ele pagava no mês 12, no outro pagava 15, no outro pagava 10. Ele oscilava muito o valor das distribuições e a cota oscilava também. Para diminuir isso, ele começou a colocar dinheiro em reserva para manter a distribuição de 12 centavos que a gente já está mal acostumado. Após 9 meses contínuos de distribuição de rendimentos mensais de 12 centavos, olha o que ele fala: antecipamos a necessidade de uma redução marginal na distribuição para composição da reserva de lucro. Ou seja, ele disse, entre aspas, digamos assim, escondido para quem não percebe, quem não entendeu o que ele quis dizer, ele está dizendo que vai diminuir a distribuição para aumentar a reserva de lucro. Provavelmente a reserva dele praticamente acabaram, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho na DRE do fundo.
E com isso, ele está dizendo que vai reduzir esse valor. Só não fica claro exatamente quando, se é já a partir do próximo mês, porque do jeito que ele está falando aqui, dá a entender até que foi esse mês já, e não foi. Desse mês, ele manteve 12 centavos. Mas do jeito que está escrito aqui, parece até que ele já estava trazendo nesse mês. Já era para ter colocado aí 11 ou 10 centavos. Então, basicamente é isso. Ele está dizendo que vai diminuir. Meus amigos, esse fundo, eu agora fiz as contas, porque o fundo mesmo não traz. Então, eu tive que fazer as contas na mão, no braço. Esse fundo aqui é 90% indexado ao CDI. Ou seja, ele é muito afetado pela queda da CDI. Eu não tinha essa noção exatamente porque não ficava claro e eu ficava vendo uma parte da carteira do fundo que é muito indexada a pré-fixado. Os outros 10% é tudo pré-fixado. E as taxas de pré-fixados chamam a atenção de tão grandes que são. Mas percentualmente falando em relação ao tamanho da carteira, é só 10%. Então, por mais altas que sejam as taxas, que são taxas high yield, a maioria dos pré-fixados dele também, que manda mesmo é a taxa CDI. É 90% CDI. É um fundo daqueles que é quase 100% indexado a CDI. É muito indexado a CDI. Então, por isso, a queda da Selic afeta muitos rendimentos. Eu, sinceramente, não sei como ele conseguiu manter 12 centavos por tanto tempo. Eu acho que é mais por causa dessa questão dele ser um high yield, mais high yield do que o normal. Ele sendo um high yield já quase no CDI mais 6%, enquanto os outros estão nessa faixa de 5, 5,1, 5,2 e ele já é quase 5,6. Isso pode ter ajudado a manter. E também nenhum devedor estando inadimplente, que ele não fala aqui, mas provavelmente não está nenhum inadimplente. Então fiquem ligados que, pelo que ele falou aqui, próximo mês pode vir 11 centavos e pode vir 10 centavos. Principalmente se ele quiser fazer mais reserva, ele pode baixar para 10 para manter os 10 centavos por vários meses. Pode ser que sim. Até porque no mês que vem, esse é o relatório do mês de março, no mês que vem já tem a redução da receita devido à queda da Selic que teve no mês de março, que afeta as receitas do fundo no mês de abril. Então ele já está praticamente sem reserva, pelo que ele diz aqui, a gente vai confirmar lá na DRE, e ainda tem essa queda de meio ponto percentual na Selic que afeta 90% da carteira do fundo. Aí ele fala essa questão da reserva, atenuar a sensibilidade aos dias úteis do mês, ou seja, para quem não sabe, quanto mais dias úteis, mais receita o fundo recebe, quanto menos dias úteis, menos recebe. Essa reserva diminui essa sensibilidade à menor quantidade de dias úteis e também ao fluxo do recebimento de juros das CRAs que ele está falando e também dos FDIC, que esse fundo aqui, para quem não sabe, ele não é um fundo 100% atrelado a CRAs, mas ele é majoritariamente atrelado a CRA, como todos. 2/3 da carteira dele é CRA, mas 1/3, mais de 30% é atrelado a FDIC, mais de 30%. Então é muita coisa atrelada a FDIC. Esse FDIC com certeza o fundo considera mais seguro, mas é só mais a opinião desse fundo aqui, porque se realmente o FDIC fosse mais seguro, esse FDIC Fiagro, todos os Fiagros apostariam muito nele. E não, ele é um dos poucos Fiagros que aposta muito nele. Tem ele, tem mais um ou dois, se eu não me engano. A maioria mesmo é 100% CRA, praticamente. Aí ele fala que também essa reserva vai diminuir essa sensibilidade, não só à quantidade de dias úteis, como também ao fluxo de recebimento de juros, porque nem todos os ativos têm pagamentos mensais. Esse é um detalhe também desse fundo, que tem devedores que não pagam só mensalmente, paga trimestralmente, provavelmente semestralmente também. Só que o fundo não fala isso aqui no relatório. Eu só sei que tem essa questão de pagamentos trimestrais, semestrais e etc, porque eu observei na DRE do fundo essas oscilações de fluxo de recebimento de dinheiro. Você vai ver que tem meses que tem um recebimento de dinheiro bem maior do que nos outros. É exatamente por causa dessa questão. E porque também teve um vídeo que um inscrito deixou uma informação aqui no comentário, dizendo que entrou em contato com a AZQuest e eles informaram que tinha devedores que pagavam de forma trimestral, semestral, e por isso tinha essa variação nos recebimentos do fundo. Chegamos aqui à DRE do fundo, mas antes eu gostaria de perguntar para você, você possui o AZQ11 na sua carteira? Tá pensando em colocar? Tá pensando em aumentar sua exposição, diminuir sua exposição ou até mesmo se livrar dele? Coloque aqui nos comentários pra gente trocar essa informação, trocar figurinhas. E que outro Fiagro você possui na sua carteira? Me diga quais são os seus Fiagros, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você não é inscrito ainda nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. De forma alguma, já se inscreve aqui, já deixa o seu like, já ativa o sininho pra gente bater a meta de 400 views. Meus amigos, o AZQ nesse mês passado suou pra bater essa meta, suou pra bater a meta. Então a gente quer que ele bata com mais folga, que ele dê 500 views, que ele dê 600 views ou mais. Ajude a gente a bater essa meta pra no mês que vem a gente trazer a leitura do relatório do mês de abril, já do meio do mês pro final do mês, que esse mês até saiu mais cedo, porque no mês passado
passado, o relatório saiu depois do dia 20. Dessa vez saiu bem mais cedo. Então a gente vê aqui, pessoal, que ele está mostrando uma DRE de 3 meses. A gente vê aqui aquela questão que a gente falou, que a gente viu dos pagamentos que não são feitos mensalmente. Aqui está claro isso. Por quê? Porque a gente vê uma receita aqui estúpida de juros, não do CRAs. Do CRAs até que está parecida aqui nesses 2 meses, ó. Daqui para cá. Mas você vê que aqui a gente vê, ó, a diferença grande nos recebimentos de juros de CRA. De janeiro foi quase 3 milhões e 700 e agora apenas 1 milhão e 400. Uma queda absurda. E nem é por causa da questão da quantidade de dias úteis. Tem a questão da queda da Selic que aconteceu no mês de janeiro, que afetou a partir de fevereiro, mas isso não justificaria uma queda de mais de 50% na receita. É mais por causa dessa questão que tem o pessoal que paga em janeiro e não paga nos outros meses. Deve pagar provavelmente só em abril ou em junho, só semestralmente. A mesma coisa acontece com os pagamentos dos juros dos FDICs. Você vê aqui, ó, em janeiro foi 138 mil e agora 2 milhões. Então nessa combinação você vê que fevereiro foi bem prejudicado. E a receita total do fundo em fevereiro foi apenas 2 milhões e 100 e agora 3 milhões e meio. Diferença de 1 milhão e meio. Aqui ele teve até uma venda aqui de alguma coisa que ele teve prejuízo. 5.264 prejuízo. No mês passado, ele tinha tido lucro de 166 mil. Em janeiro, tinha tido prejuízo de 100 mil. Você vê que a taxa de administração performance é maior em janeiro, provavelmente porque aqui ele cobra a taxa de performance. Deve ser essa questão que ele não fala. E aqui nesses meses está cobrando só a taxa de administração. Provavelmente alguma coisa desse tipo. Tem fundos que cobram a taxa de performance, junta tudo e paga em junho e dezembro. Aqui deve ser janeiro e julho. Então os valores de janeiro e julho devem vir com um valor maior de taxa de administração performance, porque está sendo cobrada a taxa de performance. Aí você vê que depois disso, as taxas ficam bem parecidas, só de administração, provavelmente, 244 mil, 210 mil. E no final das contas, observando só fevereiro e março, você vê que o resultado, ou seja, o lucro caixa do fundo, foi 1 milhão e 800 em fevereiro e 3.288, praticamente 3 milhões e 300, que seria uma diferença de cerca de 1 milhão e meio, uma diferença absurda. Por isso, você observa que no mês de fevereiro, o lucro caixa por cota foi de quase 8 centavos. Ele precisou colocar praticamente 4 centavos e meio. Você vê aqui, ó. Isso aqui foi o que ele retirou da reserva do lucro retido para completar esses 12 centavos. Retirou isso, somou com isso e deu os 12 centavos. Ele praticamente acabou com a reserva do fundo. A reserva do semestre está negativa em 3 centavos e 3 décimos. E no total de toda a história do fundo, ele estava no final do mês de fevereiro com praticamente 2 centavos na reserva. Aí a questão que acontece, nesse mês agora, como ele teve um lucro bem bom, principalmente por causa dessa receita de juros que veio bem maior, ele teve um total de lucro por cota de quase 14 centavos, né? 13 centavos e 7 décimos. Então ele pagou os 12 e colocou na reserva 1 centavo e 7 décimos. Isso reduziu aqui o valor que tinha sido consumido da reserva. Agora, estranhamente, é por causa dessa questão de ser contábil aqui. Isso também foi explicado lá pelo pessoal da gestora, aquele inscrito que eu falei para vocês, que eles disseram que aqui o resultado é caixa e aqui é contábil, então dá essa distorção aqui. Então aqui ele está mostrando caixa e aqui ele está contábil. Então por que ele mostra caixa e contábil aqui? Aí dá essa diferença, porque se ele colocou 1 centavo e 7 décimos em reserva e já tinha 1 centavo e 8 décimos, era para ter ficado o quê? 3 centavos e meio, 3 centavos e 5 décimos. Era para ter ficado isso. E ficou o quê? 1 centavo e 1 décimo. Ou seja, foi reduzido daqui para cá, o que não faz o menor sentido. Mas é isso, é por causa dessa questão, dessa distorção, porque aqui ele mostra o resultado por caixa e aqui é por competência. Ou seja, ele está no limite de ficar sem dinheiro em reserva. Então, por causa disso, é que a gente viu aquele comentário que ele falou que vai começar a colocar dinheiro em reserva e provavelmente, é quase certo, tem uma diminuição nas distribuições no mês que vem. Fique de olho. Aqui chegamos nos resultados do fundo e aqui ele fala o que foi alocado no mês de março. Alocado exatamente o que foi comprado. 16 milhões em cotas desse FDIC NOA. 8 milhões no CRA Santa Fé. 5 milhões no CRA Carteira. Esse CRA Carteira é um CRA pulverizado, que a maior parte do fundo é CRA pulverizado. Ou seja, são vários devedores dentro do mesmo CRA. 4,6 milhões no FDIC Singenta. E ele reduziu a posição dele em 5 milhões do CRI Cibra Fértil. Ou seja, ele tem um CRI também. Chegamos aqui à carteira do fundo, pessoal, e eu não vou colocar isso aqui maior
menor, porque se a gente colocar maior, a gente vai passar muitas páginas vendo isso aqui. Então vou deixar nessa letra reduzidazinha aí, vocês fazem um esforço para visualizar melhor. Aqui nessa coluna temos os devedores, aqui temos o tipo de ativo, você vê que tudo aqui é CRA, basicamente ele só tem aquele CRI da Cibra Fértil, vamos ver quanto ficou o tamanho dele. Aqui temos os valores investidos, aqui temos o patrimônio líquido investido em cada um desses devedores, e aqui temos as taxas. Pessoal, eu destaquei aqui para vocês as taxas em CDI, que são para mim high yield. Então essas aqui são tudo high yield, com exceção dessa que eu destaquei em verde, que é exatamente uma taxa do CRA da Minerva, que como é uma empresa grande, que tem rating inclusive, eles acabam só topando taxas baixas. Então a taxa dele aqui é baixíssima, CDI mais 1,5. É uma taxa bem high grade zona, mas é uma das poucas exceções aqui do fundo de taxa high grade. Eu só marquei duas, só encontrei duas high grade, o resto é amarelinha, que seria as high yield, inclusive essa aqui, ó, bem alta, CDI mais 8, CDI mais 6,5, são duas bem altas, e tem mais alta do que essa, da Biopar e do CIAP, que são duas das maiores posições do fundo. Biopar você vê que aparece de novo aqui, ó. E as demais aqui, fora essas prefixadas, que a maioria também é high yield, que já imaginou uma taxa prefixada de 22,70, de 21,50, de 20,14, 24,14, 23,38, todas taxas bem high yield, mas são exatamente no CRA carteira, que é aquele que é pulverizado. Então são vários devedores aqui, se um deixar de pagar, a maioria vai pagar e acaba não dando muito problema para o fundo. E pelo jeito o fundo não cita nenhum devedor inadimplente, então provavelmente tá todo mundo em dia aqui, o que é até pouco provável, todos estarem em dia, porque são vários, muitos, mas a gente crê que sim, já que o fundo não fala nada, ou se tem algum devedor sem pagar, é meio que irrelevante para o fundo, é um valor muito pequeno a dívida dele. Esses que eu não marquei de cor nenhuma, fora esses prefixados, são tudo middle risk. Então, middle risk são os que estão sem marcação, os amarelinhos são os high yield e os pouquíssimos high grade estão marcados de verde. Mas você vê que aqui é uma taxa bem pesada. Meu amigo, para você ter uma ideia, atualmente CDI mais 5, que é uma taxa high yield, é cerca de 16%, se a gente arredondar. Ou seja, 17 é maior do que isso. 23 nem se fala. 21 nem se fala. 22,70 nem se fala. Então, são taxas bem high yield de zona mesmo isso aqui. A maioria é muito high yield. Raras são as que não são, como essa aqui, 13,78. Basicamente só é ela. E a menorzinha, essa 16,62, que já é acima do CDI mais 5. Então, são taxas bem pesadas para esse pessoal aqui desse CRA carteira, que são vários, né? Ó, CRA carteira 10, 11, 15, 16 e por aí vai. CRA carteira 8. São vários CRAs desse carteira. A gente vê essa primeira parte que é basicamente toda de CRA. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, 2/3 da carteira dele é atrelada a CRAs e 1/3 é FDIC. E tem um pouquinho de Fiagro na carteira, que é do FGA, que ele investe no FGA também, e tem aquele CRI da Cibra Fértil, que é meio que irrelevante. Continuando aqui a partir do 22, temos os devedores. Aqui, olha aqui, CRI Cibra Fértil. É o único CRI da carteira dele, que é no total de só 0,16% da carteira. Não chega nem a 400 mil. CDI mais 4,90. Aqui eu poderia ter marcado como high yield. Não marquei, mas poderia ter marcado como high yield, porque a partir de 4,75 já dá para marcar como high yield. Até esse aqui eu poderia ter marcado como high yield. Aqui é mais ou menos no limite do middle risk. E olha aqui, CDI mais 10, meus amigos. CDI mais 10. É um absurdo um negócio desse. Ainda bem que o investimento é bem baixo, é 0,03% do patrimônio líquido, só 60 mil da carteira nesse CRA tropical. Aí temos mais o que aqui embaixo, nessa continuação? FGA, que é exatamente o único fiago que ele possui na carteira, cerca de 2% do patrimônio líquido, cerca de 4,5 milhões investido no FGA. Aí tem mais esses devedores aqui, ainda não terminou, vamos continuar, porque teve esse buraco aqui que atrapalhou a gente mostrar os valores investidos e os percentuais da carteira, além das respectivas taxas de cada um desses devedores. Vocês veem que aqui já tinha começado os FDICs. Eu não tinha nem percebido isso. Exatamente, ele divide por tipo de ativo. Primeiro começa os CRAs, depois vai para o único CRI que ele tem, depois passa para o Fiagro que ele possui e começa os FDICs. Então, já tinha mostrado esses 3 FDICs. Na continuação tem mais esse monte de FDIC. É 1/3 da carteira só de FDIC, como eu falei para vocês. Temos aqui os valores investidos, temos os patrimônio líquido atrelados a cada uma dessas dívidas e temos as respectivas taxas. De novo aqui, ó, um CDI mais 10, gigante, mas de novo um valor relativamente baixo, 0,42% da carteira. Quase 1 milhão investido aqui nesse FDIC Estrutura, CDI mais 10. E temos de novo mais um high grade aqui do FDIC Singenta,
quase 9 milhões investido, 3,76% do patrimônio, CDI mais 2,10 que é high grade. O resto aqui é high yield, fora esses aqui que são middle risk. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Deixa aquele likezão, deixa aquele comentário para ajudar a gente a bater a meta de 400 views. Sim, se batermos a meta de 400 views, mais uma vez traremos a leitura do relatório do mês de abril, do meio do mês para o final do mês de maio. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!